queria lhe fazer duas perguntas. Uma, um pouco qual a sua visão, eu mais ou menos sei, mas gostaria de ouvir das suas palavras, a sua visão dessa situação internacional hoje, né? Com a América Latina, com avanços e retrocessos, né? Hoje a gente pode ter uma espécie de eixo do bem entre Argentina e México. Por outro lado, o Brasil na situação que está, as ameaças do Trump, não só ao Irã, que ele fez, mas à Venezuela, enfim, queria que isso seria uma coisa interessante só comentar como. E eu vou fazer uma pergunta que seria uma pergunta jornalística, baseado num comentário que meu pai fez. Meu pai, que morreu com 101 anos, recebeu um telegrama seu. Meu pai disse, ele acompanhava, gostava muito, achava muito bom, mas um dia lá, ele já deve estar com uns 98, ele disse assim, eu acho que vocês estão cutucando a onça com vara curta. Eu queria saber, presidente, nós estávamos cutucando a onça com vara curta, a gente vai poder, no dia que, digamos, um governo popular e democrático voltar ao poder, ter uma política externa verdadeiramente independente? Ô Celso, eu acho que a gente estava cutucando a onça com vara curta e a gente estava fazendo, eu pelo menos tinha consciência de que o que nós estávamos fazendo não era assimilável com muita facilidade pelos americanos e eu diria até por alguns outros países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Porque nós resolvemos interferir na geopolítica. Vamos ser francos, nós voltamos de Davos em 2002 e 2003 e nós conversamos como é que a gente pode mudar a geopolítica. Vamos tentar ter relações com mais gente. A nossa posição na África, a África era tratada como se fosse uma colônia global ali entre França, sabe, e Inglaterra, ou seja, menos do que Estados Unidos. Estados Unidos sempre importante por causa da interferência do poder econômico, mas sobretudo entre Inglaterra. Daqui a pouco o Brasil começa a abrir embaixada, o Brasil começa a ir lá fazer debate, o Brasil começa a discutir, o Brasil começa a chamar ministro da Agricultura aqui, começamos a oferecer solidariedade, levamos a Embrapa pagana, porque a gente acreditava que o cerrado brasileiro tinha as mesmas condições, sabe, de produtividade que a savana africana, levamos para lá, lamentavelmente acabou. Sabe, nós resolvemos levar para Moçambique a universidade aberta, nós resolvemos levar uma fábrica de produção de antirretrovirais. Coisas que muita gente não conhece, né, presidente? Muita gente não conhece, porque é o seguinte, o Brasil, veja, o Brasil, se você pegar o mapa do Brasil, você olha assim, o Brasil nunca olhou para trás, portanto, ele não enxergava os seus aliados, os seus aliados naturais, que vizinhos, né? Um país que tem quase 16 mil quilômetros de fronteira seca, com 9 países da América, sabe, com 10 países da América do Sul, teria que ter nessa fronteira, sabe, a sua visão prioritária, a sua relação prioritária. E o Brasil também não enxergava a África, apesar do Geisel ter tido um comportamento importante de reconhecer, foi o primeiro presidente a reconhecer a independência de Angola, apesar da dívida histórica que nós temos com o povo africano, na verdade o Brasil nunca se importou com a África. A África não oferecia nem salvação econômica, nem oferecia dificuldade e ameaça de guerra, então o Brasil olhava sempre com o olho vesgo assim, sabe, para os Estados Unidos. Tudo era para os Estados Unidos e para a Europa, Estados Unidos e Europa, Estados Unidos, sempre a elite brasileira vendendo a ideia que se a gente fosse agradável, se a gente entrasse na OCDE, se a gente... Sabe o que é a OCDE? A OCDE é o seguinte, eu te convido para o meu aniversário, você vai, você é o primo pobre da família, eu falo, você vai no aniversário, você não vai tomar refrigerante, você não vai comer o bolo e não vai cantar parabéns, vai ficar no cantinho, você vai dizer que estava lá dentro, mas você não vai entrar. É esse o papel ridículo que esse presidente acha que está fazendo. Então, o Brasil não olhava, o Brasil sempre achava, eu brincava muito no tempo do Fernando Henrique Cardoso e do Menem, porque tinha uma lã e o cavalo, os dois ficavam apostando quem era mais amigo do FMI, quem é que ia pegar dinheiro emprestado mais rápido, quem é que ia conseguir não sei da conta. Fernando Henrique Cardoso e Menem disputavam quem é mais amigo do Clinton, quem é mais amigo do Clinton, quem é mais amigo do Clinton, quem é que vai dormir em campo dele, uma papagaiada de uma elite colonizada. E esse é o dado concreto, é uma elite colonizada que não se respeita. Sabe, porque não tem um precedente histórico de que os Estados Unidos fez uma coisa boa para o Brasil. Até, sabe, na conquista da Bolívia, os americanos estavam, na conquista do Acre, os americanos estavam com um barco desfilando com a bandeira americana contra o Brasil. Bolivian Syndicate. Sabe? Então, nunca foi... O Kennedy tentou fazer aliança para o progresso, o que deu aquilo? E nada.
O que deu aquilo foi os aviões, os porta-aviões dele no Oceano Atlântico Brasileiro, estava aguardando a ordem para invadir se não tivesse resultado do golpe. Então, não há... Veja, o que a elite brasileira tem que compreender, sabe? Eu vou voltar uma palavra que tem gente que não gosta, assim, precisa parar de ser vira-lata. Ou seja, ninguém vai ajudar o Brasil se o Brasil não se ajudar. Eu digo sempre, ninguém respeita quem não se respeita. Se você quiser respeito, você tem que, sabe, exigir respeito e ser respeitado, fazer as coisas para os outros com respeito. O Brasil não se respeita. Eu cansei de ir em debate com um empresário lá nos Estados Unidos, um bando de vira-lata lá, um bando de lambibotas. Ou seja, aliás, poucos empresários nativos, era quase muito empresário aposentado que já morava lá nos Estados Unidos, que fica vendendo facilidade, talvez, sabe, enganando o povo brasileiro. Então, eu estou convencido, Celso, que o Brasil precisa ter consciência que ele tem que ser protagonista internacional. Nós quase chegamos lá. A criação dos BRICS, a criação do IBAS com a África do Sul e a Índia foi uma coisa muito importante. A criação, sabe, da Unasul, a criação da CELAC, o fortalecimento do Mercosul. Saiu agora da CELAC, né? Saiu, eu vi, e mais ainda, eu não esqueço nunca o debate que nós fizemos em Mar del Plata, quando a gente jogou na lata do lixo a Alca, sabe, para poder fortalecer o Mercosul. Então, eu sonhava, essa é a verdade, Celso, eu sonhava que o Brasil poderia estar no Conselho de Segurança da ONU, eu sonhava que o Brasil poderia ajudar na paz, sabe, do Oriente Médio. E já disse para você várias vezes, enquanto os Estados Unidos tentar ser o tutor da paz entre Israel e o mundo árabe, não haverá paz, porque não interessa a paz aos Estados Unidos.